Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 14. O alfabeto artificial, o alfabeto ligado à energia magnética, e daí o resultado do cenário da vida humana, o magnetismo em cena, as aparências em função. E assim, as histórias do velho mundo sempre foram muito complicadas, porque a forma das histórias são feitas e baseadas no alfabeto artificial. Com o alfabeto astrológico, fizeram grande confusão, porque era um alfabeto que tinha limite, para que não caísse no caminho da desordem e do desequilíbrio. Então, essas histórias são histórias confusas por serem baseadas no alfabeto artificial, que a respeito da origem verdadeira da humanidade nunca pôde declarar coisa alguma, como a verdadeira origem do mundo em que todos vivem. E assim, criaram uma infinidade de histórias, de contos, de lendas, parecidas com a verdade, mas aparências não são verdades. E por isso, até hoje ninguém sabia o porquê de sua estadia aqui e o porquê desse mundo assim ser. Ninguém sabia a finalidade aqui, nem a finalidade do mundo. Viviam recheados de contos, sem princípio e sem fim, lendas e histórias, todas contraditórias, porque ninguém nunca provou de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém nunca provou a finalidade real desse mundo. E assim, vivendo todos misteriosamente, fazendo mistério de tudo, por não saber, por não conhecer o porquê verdadeiro de tudo. E assim, viviam todos julgando uma coisa por outra, cada um fazendo o seu julgamento, o seu jogo, a sua maneira e a sua vontade, ficando todos completamente desconhecidos do verdadeiro certo, e por isso inventaram e forjaram uma infinidade de certos, os certos aparentes, de tão certos que todos ficaram, que a situação é esta que aí está no mundo inteiro, de tão certos que eram, de tão certos que estavam. Estavam tão certos que o resultado está aí. Se tinham como tão certos que está aí o resultado. E assim, isso tudo já há muito caiu em contradição e no ridículo, que é o que estão vendo no mundo inteiro. Não respeitam coisa alguma, não respeitam ninguém, porque tudo que parecia ter valor, perdeu o valor, e por ter um valor aparente. Assim, estavam tão certos que tudo piorou de uma forma tal que ninguém aguenta. Hoje é como estão vendo, o certo é de qualquer maneira, porque não há nada mais certo. Por o certo hoje, ser um e amanhã outro, e depois outro, e assim se multiplicando sempre. Então, esse desequilíbrio da forma existente atingiu a tudo e a todos, e daí o resultado do pandemônio no mundo inteiro. Tudo originado pelo alfabeto artificial. A arte não podia equilibrar coisa alguma, porque a arte é de origem do nada, e o nada não tem condições de equilibrar coisa nenhuma. É o caso da vida universal, tudo em desequilíbrio sempre. Por isso, as mudanças de grandes regimes, como assim os reinados. Cadê os reinados? Porque o alfabeto artificial não tem condições de equilibrar coisa nenhuma. Hoje parece que é, e amanhã não é. O artifício é tudo aparente, e o aparente é instável. E de forma que tudo vem mudando há muito, modas, costumes, hábitos, modo de vida, modo de viver e tudo piorando sempre cada vez mais. Por o alfabeto artificial não ter condições de equilibrar coisa nenhuma. O alfabeto artificial é como o tempo, não regula. É igualmente quem fez, quem inventou, quem criou, variante, livre pensador, desequilibrado, por na matéria não terem seres puros, limpos e perfeitos. Matéria é um ser desequilibrado, e o alfabeto artificial foi feito pelos seres desequilibrados. E de forma que é um alfabeto que nunca teve condições de equilibrar coisa nenhuma, e por isso vem o mundo há muito nesse estado de desassossego. Por isso, tudo é passageiro. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje o certo é de um modo, amanhã o certo é de outro.
Se o alfabeto artificial trouxesse o equilíbrio da humanidade, já há muito o mundo e a vida seriam um mar de rosas. Por o alfabeto artificial não ter condições de normalizar tudo, é por isso que no mundo nunca houve sossego. As guerras, as brigas, as revoluções, os choques, as traições, os descontentamentos, as aventuras, um caos de calamidades. Por o alfabeto artificial não ter condições de equilibrar a vida humana universalmente. Por ser um alfabeto que surgiu do nada, e por surgir do nada, não tem base, não tem lógica, e sabem muito, e sabem tudo na aparência, e o sofrimento e o desassossego provando o contrário. Prova que não é com este alfabeto artificial que vão encontrar as soluções dos males como nunca encontraram, e por isso os males sempre se multiplicaram. Com o alfabeto inventado e criado para malmente se entenderem, e por malmente se entenderem, é que os desentendimentos se multiplicam entre todas as camadas. É um alfabeto que nunca teve condições de equilibrar coisa nenhuma, por não ter base e não ter lógica. E daí, o desarranjo e o inferno em vida, os crimes de toda ordem, multiplicando-se assustadoramente, por ser um alfabeto inventado e criado para malmente se entenderem. E por isso, os desentendimentos são constantes entre famílias, negócios, enfim, em todo lado o desentendimento permanece. Desentendidos uns com os outros e uns contra os outros, começando do menor, acabando no maior, por ser um alfabeto artificial. E por ser um alfabeto artificial de origem magnética, e o magnético só produz o mal, não equilibra ninguém. E por isso, tudo é passageiro, tudo é instável. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. Hoje estão se dando bem, amanhã estão mal. É um alfabeto que nunca teve condições de equilibrar ninguém. Hoje é um modo, amanhã já é outro modo. Hoje é uma moda, amanhã é outra. A insatisfação é reinante, as agonias também. Agoniado por isso, agoniado por aquilo, insatisfeito por isso, insatisfeito por aquilo, aborrecidos por isso, aborrecidos por aquilo, contrariados por isso, contrariados por aquilo, preocupados com isso, preocupados com aquilo, indignados com isso, indignados com aquilo, com medo disso, com medo daquilo. É um alfabeto que nunca equilibrou ninguém. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está tudo feliz, amanhã infeliz. Hoje é tudo na vida, amanhã não é nada. Hoje é rei e rainha, amanhã não é coisa nenhuma. É o alfabeto proporcionador do desequilíbrio de tudo, o alfabeto artificial. E por isso, em experiência sempre, todos em experiências de tudo sempre, todos na dúvida de tudo sempre, todos na incerteza de tudo sempre, todos na esperança disto ou daquilo sempre, todos fazendo seus planos sempre e o desequilíbrio permanecendo sempre, porque é um alfabeto sem base e sem lógica. Sempre todos procurando endireitar, procurando acertar, e sempre por acertar, e sempre por acertar, e tudo de ruim a se multiplicar. Esse é o alfabeto do animal racional, o alfabeto artificial que tanto mal tem causado à humanidade. É o alfabeto do desequilíbrio, é o alfabeto que principiou pela lei do mais forte. Então, nos primitivos tempos, para governar as tribos, tinha que ser o mais forte, e para governar a região toda, tinha que ser o mais forte. Então, tinha as guerras de tribos, os que vencessem eram os que governavam. Sempre a lei do mais forte. Depois veio outro modo de governo mais adiantado. Era o chefe disso, o chefe daquilo. Depois as leis dos patronos. Depois veio o império. Depois os reinados. Mas muito antes surgiram os sábios a governar. Quem governava eram os sábios. Depois veio a época das deusas. Quem governava eram as mulheres. E assim, uma infinidade de governos já se passaram. Para verem que é um alfabeto que nunca equilibrou coisa alguma, o alfabeto artificial. De forma, criaram uma infinidade de coisas para ver se equilibravam, nem assim. Tudo isso
por ser um alfabeto artificial. O alfabeto racional, que não é alfabeto e sim cultura racional pura, é da verdadeira origem do ser. A origem é racional, e só essa cultura é que pode equilibrar os seres dessa origem. Então, a cultura racional é a cultura verdadeira para o equilíbrio do animal racional. Essa equilibra todos, como tem equilibrado todos que a conhecem. Todos que a conhecem não são mais desequilibrados como eram, todos completamente modificados e diferentes, por ser uma cultura que tem base, que é a origem, e que tem lógica, e que tem as provas e uma infinidade de comprovações. Somente a cultura racional é que pode equilibrar o animal racional. E agora, por estar aí a fase racional, são aparelhos racionais. A cultura racional é do mundo racional, é da origem do aparelho racional. Somente esta cultura, que é do verdadeiro natural dos seres de origem racional, é que pode equilibrar os seres de sua origem. Então, está aí a forma do equilíbrio e a forma do desequilíbrio, a parte negativa do desequilíbrio e a parte positiva do equilíbrio. E é por isso que no mundo ninguém nunca teve sossego, devido ao alfabeto artificial não ter condições, como nunca teve, de resolver a paz universal. E daí, onde estão as aparências, estão as más consequências, por aparências não serem verdades. Onde estão as aparências, está o caos, está a miséria, está a discórdia, porque as aparências não são verdades. Está aí uma das causas do porquê que a vida é assim e como pode deixar de ser assim, com a cultura do verdadeiro natural de todos, que é a cultura racional. O alfabeto artificial sempre conservou os mistérios, os enigmas, os fenômenos e os infinitos. Por ser um alfabeto ligado à energia elétrica e magnética, e ligado a essas duas energias, somente podiam proporcionar o desequilíbrio de tudo e de todos, porque energia elétrica e magnética não é a verdadeira energia do animal racional, e sim do animal irracional. E ficava o animal racional com este alfabeto artificial, quase se comparando com o animal irracional, porque para o irracional é que não há paz. O irracional vive uns contra os outros, o irracional é que não se entende, e o racional estava quase igual, por os entendimentos serem todos passageiros. Então, a energia verdadeira do animal racional é a energia do mundo de sua origem, a energia racional, e não a energia elétrica e magnética, que é a energia do animal irracional. Então, com o alfabeto artificial, tudo tinha que ir de mal a pior, e com a cultura racional, tudo de bem para melhor. Está aí uma das causas da confusão ou das confusões da humanidade. Todos confusos sem saber o porquê que a vida é assim, o porquê que o mundo é assim, e o porquê que o sofrimento não cessa, e o porquê que a humanidade sempre viveu assim. Está aí uma das causas, o alfabeto artificial. A arte está fora do natural. É um artifício, e no artifício estão as aparências, e aparências não são verdades, e por aparências não serem verdades, a vida é cheia de sofrimentos, por viverem de aparências. E desta forma, nunca poderiam acertar, ou encontrar o certo. Todos à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. E daí é que fez com que todos vivessem duvidando de tudo, por não encontrar o certo. Então, é o alfabeto artificial que há muito já vem fazendo mal à humanidade, e cada vez mais, e cada vez pior. Todos à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. E por não encontrar o certo, fez com que toda a humanidade vivesse duvidando de tudo e de todos. E quem duvida sofre, causando dessa forma os males na saúde de todos, botando todos nervosos, uns mais, outros menos, outros demais, outros que já não aguentam mais. É uma das causas do sistema nervoso, a dúvida em tudo, duvidando de tudo, de forma que a humanidade é toda nervosa por causa disso. A ânsia de saber estuda muito a vida inteira para ficar na mesma, e muitos desistindo, por não encontrarem o que procuram, a
a verdade. Tudo isso é desgaste, é esforço, é sacrifício. Então, para enfeitar o alfabeto artificial e sugestionar melhor, e melhor impressionar, e melhor magnetizar, criaram a literatura, falar bonito para impressionar. Para ornamentar o alfabeto artificial, criaram a literatura. Então, criaram o alfabeto erudito. Quer dizer, o alfabeto bonito, o alfabeto lindo, falar difícil, falar para impressionar, para sugestionar, para se tornar mais simpático, mais querido, para demonstrar ter um poder de liderança, de ser um líder que fala muito lindo, que fala muito bem. É um grande operador do português. Então diz, o português de luxo, o português fino, a literatura, os que estudam para falar bem, para ser líder dos papagaios. Mas fala muito bonito, mas não diz nada de realidade positiva. Essa é a ornamentação do alfabeto artificial. Estudar a literatura para ter conhecimentos como liderar, como ser um líder. Literatura, preparação de liderança, falar bonito para dominar, sugestionar, impressionar e cativar. É um grande maestro na regência popular. Tudo isso um empreendimento da ação magnética, e de forma que essas aparências todas, em vez de melhorar tudo, por serem aparências, tudo sempre piorando. Por tudo isso não ter base, não ter lógica, somente no fundo, podridão, por ser artificial. Aparência de bom e aparências não resolvem coisa nenhuma. E por isso, está aí a vida demonstrando que tudo isto somente aparência e nada mais. Parecia ser tudo de bom, mas só ficou na aparência, os males continuam. E assim, já há muito vem a humanidade nessa peregrinação, se penitenciando em tudo que diz que é bom e que resolve. Quanto mais a humanidade vem se penitenciando, ou vinha se penitenciando com essas penitências, para ver se resolvia a sequência da vida para melhor, e tudo negando, e os sacrifícios aumentando, e no fim dizendo, o que adiantaram todas essas doutrinas, todas essas seitas, todos esses meios e modos para derrotar o sofrimento, para acabar com os sofrimentos e os tormentos da vida? E ficavam todos esperando e esperando. Estão a solução e a solução até hoje por vir, e todos desiludidos dizendo, não há mais solução, estamos na beira do abismo, hoje cada qual trata de si. O sofrimento da vida assim nos ensinou. Ninguém pode esperar por ninguém, é cada qual fazer por onde viver, porque a vida chegou a esse ponto, e esse ponto que chegou, como estão vendo, é que se passa no mundo, coisas de estarrecer, e todos dizendo, que ponto que chegou o mundo? E daí a desilusão total das badaladas do magnético, que não podia resolver o bem, basta ser magnético, para tudo ir de mal a pior.